chuva, alta umidade e temperaturas amenas. Essas são condições favoráveis para o mofo branco aparecer, mas não são as únicas. No programa Técnica Rural de hoje, você vai saber como combater esse fungo que vem se expandindo de maneira alarmante no Brasil, devido à sua incrível capacidade de se camuflar na forma dos resistentes escleródios. Responda rápido. Quando e onde ocorreu o primeiro registro de mofo branco no Brasil? Alternativa A, 1910, no Paraná. Alternativa B, 1921, em São Paulo. Alternativa C, 1960, em Mato Grosso. Daqui a pouco você vai saber a resposta. O Sclerotinia sclerotiorium é um velho conhecido de produtores, agrônomos e pesquisadores brasileiros. Afinal, o famoso mofo branco, como é conhecido, ataca diversas culturas por aqui, principalmente a soja e o feijão. E na busca por respostas sobre uma doença que traz tantos prejuízos para a nossa agricultura, nós fomos até Santo Antônio de Goiás, na Embrapa Arroz e Feijão, falar com quem entende tudo do assunto. Chegando lá, o fitopatologista Murilo Lobo Júnior tirou todas as nossas dúvidas e ainda nos deu uma aula de manejo integrado e práticas preventivas que você precisa conhecer. O mofo branco ele é uma doença de grande importância para o feijão comum e para muitas outras culturas, porque ele é causado por um fungo que sobrevive no solo durante vários anos. É praticamente impossível de erradicar essa doença. E ele, além do feijoeiro comum, ele incide sobre outras culturas como a soja, como o algodão, a canola, muitas hortaliças. Então existe uma restrição grande de formas de manejo dessa doença. Produtor de soja e feijão em áreas irrigadas, o seu Hélio sabe que o mofo branco é um inimigo traiçoeiro e muito resistente. Eu tive muitos problemas com o mofo branco há muito tempo. É uma doença chata porque ela vem no momento da produção. Então o que acontece? Na florada você não percebe quase que tem a incidência dela e ela tem uma ação desastrosa se você não tomar precauções. A consequência disso, da planta infectada, sem proteção, podem ser murchas, apodrecimentos, morte da planta inteira, mas uma perda no rendimento que pode ser variável de acordo com o ambiente ou com os métodos de manejo, mas que infelizmente em alguns casos ela pode ser de 100%. No início do programa perguntamos quando e onde ocorreu o primeiro registro de mofo branco no Brasil. Se você respondeu alternativa B, 1921, em São Paulo, você acertou. Devido às condições climáticas favoráveis, o mofo branco ocorria com mais frequência na região sul e sudeste do país. Mas desde a safra 2003-2004, a doença vem se manifestando em regiões mais quentes. Hoje, estima-se que 6 milhões de hectares no Brasil apresentam a doença. Isso representa quase 9% de toda a área plantada do território brasileiro. Você deve estar se perguntando, por que essa doença avançou tanto e como ficou tão resistente? Em primeiro lugar, ele não é um fungo nativo dos solos brasileiros. Ele veio importado há décadas atrás e hoje ele está presente em muitas regiões importantes para a nossa agricultura, porque ele é transportado ou transmitido pelas sementes. Então, o primeiro dano que tem é a infestação das novas áreas, onde ele vem pelas sementes ou pelo maquinário infestado, e ele mata a semente contaminada. E ele produz as suas estruturas de resistência, os escleródios, no momento que ele começa a atacar as sementes. Os escleródios são estruturas de resistência produzidas pelo próprio fungo. Eles ficam camuflados no solo à espera de condições ideais para germinar. Elas têm tamanho e forma irregular, mas são sempre de cor negra e elas
Então tem essa capacidade de sobreviver no solo durante muito tempo, fazendo com que seja mais difícil ainda o manejo da doença. Esse escleródio, ele tem uma camada de melanina que deixa ele bem rígido e resistente, né, a vento, chuva, seca, temperatura de todo tipo, muitos inimigos naturais. E numa época onde ele está submetido a temperaturas amenas, a chuvas intensas ou irrigação muito frequente, ele germina. E quando ele germina, ele produz um cogumelo em forma de taça chamado apotécio. E nos apotécios, cada um, são produzidos vários milhões de esporos que são lançados ao ar. E quando esses esporos encontram as flores das plantas cultivadas, que são hospedeiras da Sclerotinia, aí sim você tem a infecção. E quando isso acontece, as coisas podem facilmente sair do controle e de maneira irreversível. Para cada planta infectada, ele pode produzir dezenas ou até centenas de novas estruturas de resistência. E isso complica muito o manejo da lavoura, porque a infestação acaba virando como fosse uma bola de neve. São cada vez mais escleróides numa área e ele tem que fazer o manejo, senão ele não consegue conviver e acaba tendo que abandonar as áreas cultivadas. Você já viu que o mofo branco e seus escleródios não estão de brincadeira. Mas fique tranquilo. A partir de agora, vamos mostrar uma série de técnicas e medidas super eficientes no combate e prevenção desse poderoso inimigo. Responda rápido. O mofo branco tem 100 espécies vegetais como hospedeiros. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Voltamos já com a resposta. Não perca! Conversando com o fitopatologista Murilo e o produtor Hélio Orides, descobrimos que é possível sim manter o mofo branco e os escleródios longe da sua lavoura. Anote aí algumas dicas preciosas. Primeiro, só compre sementes certificadas e tratadas. O tratamento de semente tradicional feito pelos produtores, onde se tem misturas diferentes de produtos de contato com produtos sistêmicos, ele costuma erradicar a semente. A gente não pode dar uma garantia que ele vai ser eficiente em 100% dos casos, mas o tratamento de semente, por si só, ele é uma forma muito eficiente de você controlar 100% do fungo que está presente na semente. Uma vez que você já tem escleróides, ou já tem um histórico do mofo branco numa área, continua sendo importante você ter uma semente com zero de infecção, porque senão você está praticamente enxugando gelo, né? Você está dando um tiro no pé, né? Se começa a reinfestar a área, por melhor que seja o seu programa de manejo. Esse é o princípio que elas vêm de campos já sadios, porque o mofo branco, ele não vem só pelo escleróide, ele vem internamente, intrínseco dentro do grão. Sempre lave as máquinas e implementos utilizados na sua lavoura. A limpeza do maquinário é muito importante, mas não somente de plantadeiras e colhedeiras, né, ou dos tratores. É importante também para quem produz sementes, para quem beneficia sementes, fazer a limpeza daquela UBS, né, da unidade beneficiadora de sementes, porque ali podem ser transportados e propagados, né, as estruturas do fungo que levam a doença para novas áreas. Mesmo que você esteja fora de uma lavoura, o cuidado com as máquinas, que inclui aí plantadeiras, colhedeiras, o próprio trator, mas também as unidades beneficiadoras de sementes, né, para quem faz o processamento, a limpeza, né, do que vai ser levado para um município, para uma outra região, isso é tudo muito importante porque são medidas de defesa, né? Isso garante com que a gente consiga conter o fungo para que ele não vá em novas áreas, garante com que exista um sucesso maior também no manejo da doença dentro da própria lavoura, e é algo que é uma responsabilidade de todos nós. Saindo de uma área que tem mofo branco, você já percebe onde tem mofo branco, indo para outra área que não tem, você tem que fazer a limpeza dessa máquina. Com o quê? Tem esses assoprador que você tem que põe nas costas, esses estilozinhos da vida, você coloca, bombeia, né? Tem que limpar a máquina para você levar para o outro lado. Também é recomendado a parte externa, para não estragar a colheitadeira, dar uma lavada com jato. Esse jato que toda fazenda tem, dá uma lavada nos pneus, na plataforma, na garganta da colheitadeira. É bom. Você posterga a entrada naquela lavoura. Nunca vai ter? Vai, porque às vezes tu vai com o carro numa lavoura de um vizinho que tu não sabe que está, vem no pneu. Ou tu entra na roça, no outro você não viu que tinha, vem na bota. Então um dia vai acontecer, mas tu pode levar mais tempo. Isso é salutar, isso é muito bom você fazer esse procedimento. Há alguns minutos perguntamos se a afirmação "o mofo branco tem 100 espécies vegetais como hospedeiros" era verdadeira ou falsa. Olha, infelizmente essa afirmação é falsa. O mofo branco tem muito mais hospedeiros que isso. São 400 no total. É por isso que entraremos em mais uma importante técnica, a rotação de culturas.
A rotação de culturas ela pode ser então complicada pela dificuldade da gente ter plantas não hospedeiras. Então, se tudo que tem folha larga é planta hospedeira de mofo branco, inclusive plantas daninhas, o que sobra para a gente? Sobram as gramíneas, que já são muito importantes em si. No caso, milho, milheto, sorgo, né? O arroz de terras altas. E hoje um dos exemplos bem eficientes para você fazer uma redução ótima do fungo no solo é a integração lavoura-pecuária, né? Onde você tem uma rotação, então primeiro um consórcio, no caso do Sistema Santa Fé, de milho com braquiária, né? Feito aí para você estabelecer pasto, né? Na época seca, mas também é uma forma eficiente de você estabelecer uma planta de cobertura que vai ajudar muito pela barreira física que ela forma para bloquear a germinação dos escleróides. Ela favorece também a proliferação de fungos e bactérias no solo que são parasitas ou que são antagonistas dos escleróides, estrutura bem o solo, né? Faz com que evite que a gente tenha acúmulo de água na superfície, que favorece também a doença. Então, uma rotação de culturas bem planejada, como por exemplo o caso da integração lavoura-pecuária, é uma das práticas que tem muito impacto e que é muito útil para o produtor adotar. E é por isso que daqui a pouco vamos continuar falando sobre a rotação de culturas e sobre outras alternativas de manejo fundamentais para você combater o mofo branco. Então não saia daí! Hoje o assunto do Técnica Rural é mofo branco. Agora há pouco, o fitopatologista Murilo falou sobre a importância da rotação de culturas, uma alternativa que o Sr. Hélio conhece e aplica muito bem, fazendo uma palhada de encher os olhos. Estamos aqui no pivô central, que vamos plantar o feijão dentro de 5 a 10 dias. E essa preparação da palhada que nós vamos vendo aqui é em função de ter um manejo integrado do mofo branco. Eu tenho passado muitas dificuldades com o mofo branco, e então qual é a atitude que a gente fez? O uso da palhada como um meio de reduzir os meus gastos e melhorar a qualidade do meu solo. Então isso aqui é uma palhada de braquiária rosigense. Vocês podem ver que qualidade fantástica, entendeu? Isso aqui me dá matéria orgânica, mas principalmente ele me ajuda a proteger quando o desgraça lá do mofo branco quiser bater para cá, pega aqui embaixo e não sobe no feijão que estará aqui em cima. Então esse procedimento é uma forma de preparar a terra para o plantio do feijão. Em 40, 50 dias, isso está podre e a planta vai começar a comer. Então eu acho que o uso da palhada é um dos grandes diferenciais para a sustentabilidade do agronegócio. Nós que esse veranico desgraçado que está aí fazem alguns dias, eu estou com mais de 30 dias, perdendo a safrinha, mas da onde eu tenho palhada, dá para ver nitidamente que ele suporta mais a falta de água. Se a gente planta todo ano plantas que são hospedeiras, todo ano a gente tem doença no campo, desde obviamente que se tenha as condições ambientais favoráveis a ela. Tu não planta sempre soja. Tu tem que entrar com milho de vez em quando e as plantas de cobertura, que são muitas. Tem crotalária, braquiárias, milheto, tem ninje, tem um monte. E as técnicas para fazer isso, isso aí tem, o Iapar, por exemplo, tem um trabalho, aveia branca, que é fantástica para reduzir nematóide, fusário. Ela dá 6 toneladas de palhada por hectare e te dá ainda o grão para você vender. Mas não basta escolher a cultura adequada para rotacionar. Na hora do plantio, você deve ficar atento ao espaçamento das entrelinhas. Se a gente não tem como manipular o ambiente, a quantidade de chuvas ou a irrigação que deve ser necessária, também bem planejada, a gente pode modificar um pouco o ambiente dentro da lavoura para que o fungo tenha mais dificuldade em progredir, abrindo um pouco também do espaçamento entre as fileiras. Isso pode ser muito prático, porque também, como nós falamos antes, a planta molhada há mais tempo ela é favorável, totalmente favorável ao progresso da doença.
Então, se você consegue abrir um pouco mais as fileiras, plantar com um pouco mais de espaçamento e fazendo com que o solo fique mais seco, mais rápido e a planta também, isso também dificulta bastante o progresso do mofo branco. Procuro plantar plantas mais eretas, que é assim, aonde entra sol, não entra mofo branco. Então, se entrou sol na linha, o mofo branco não acontece. Quando que vai acontecer? Ele vai acontecer quando fechar e tiver umidade. E se tiver um friozinho, melhor ainda. Então vamos lá. Você compra sementes certificadas e tratadas com os melhores fungicidas. Você deve ficar atento ao espaçamento das entrelinhas. Faz uma rotação de cultura inteligente e mantém seu maquinário sempre limpo. Mas isso ainda não basta para manter os escleródios longe da sua lavoura. Daqui a pouco vamos falar sobre o emprego de controle químico e biológico no combate à ameaça do mofo branco. Responda rápido. Até quanto tempo os escleródios conseguem sobreviver camuflados no solo? Alternativa A, 3 anos. Alternativa B, 5 anos. Alternativa C, 10 anos. Já já você vai saber a resposta. Vamos agora para um passo fundamental no combate aos escleródios, a pulverização. Nós estamos agora numa estufa da Embrapa Arroz e Feijão para deixar bem claro qual que é o momento crítico de ocorrência da doença, que é exatamente a época do florescimento, né? Quando a gente vê já as flores amarelecendo, caindo, né? E se por acaso essa planta tivesse com as flores infectadas, seria já então a porta de entrada, né, para o mofo branco se manifestar. E também um momento mais importante para a gente fazer a primeira pulverização para proteger essas plantas. Olha, isso é muito importante. Quando é que o mofo branco é um problema para nós? É da florada para frente. Até a floração, tu não se preocupe com o mofo branco. Quer dizer, tu tem que estar antenado. Mas quando sair a primeira flor, aí que é o problema. Existem técnicas de pulverização de fungicida, você fica de olho, abriu a primeira flor, você faz um tratamento para intoxicar a planta, entre aspas, intoxicar, aí aquela flor quando cair, ela cai contaminada e o mofo branco vai querer pegar e você tem um controle. Então as pulverizações são da florada até o enchimento de grão. É nesse momento o nosso perigo. Nós havíamos perguntado para você, até quanto tempo os escleródios conseguem sobreviver camuflados no solo? Se você respondeu alternativa C, 10 anos, você acertou. Por isso também é fundamental acertar na hora de acabar com a infestação dos escleródios no solo. Um dos segredos é o emprego de agentes antagonistas. Para você pegar o escleródio, que é a bostinha de rato que fala, né, aquela sementinha, aquilo a gente usa um produto biológico que chama-se tricoderma. Há várias marcas no mercado boas, cepas boas. E aí tem uma coisa que tem que ser falada. O tricoderma age muito sobre o escleródio. Ele ataca o escleródio e acaba. Então você diminui uma população grande de escleródios. Entretanto, no inverno o tricoderma não tem bom desempenho. O frio não é o chão dele, ele não gosta do frio. Vamos deixar de usar o tricoderma no inverno? Não. Mas assim, a eficiência é menor. Nós temos que usar ele sim, no verão. No milho, quando você planta milho, o milho não é atacado pelo mofo branco. Mas o escleródio está lá. Se eu fizer o tratamento com tricoderma na cultura do milho, eu estou diminuindo o exército. Eu considero o exército do mal. Tem tanto soldado. Se eu diminuir o exército dele, eu vou ter menos problema lá na soja, no feijão, lá na frente. Nós temos uma convivência muito grande com a Embrapa Arroz e Feijão, o CPAC, em que nós temos o MIP, manejo integrado de praga, manejo integrado de doenças, então todos esses manejos a gente faz. No programa Técnica Rural de hoje, nós vimos que o mofo branco e os escleródios do solo guardam uma série de artimanhas para atacar a sua lavoura. Mas também vimos que é possível combater esse inimigo que anda por terras brasileiras há tantos anos. Que nem diz o ditado, de tanto apanhar você aprende a bater, né? Mas é mais ou menos isso. Então, o convívio, no começo, quando foi as primeiras vezes, a gente se desesperava, usava exageradamente produtos químicos, que são ótimos, são necessários, mas hoje eu já convivo
com menos gasto no químico, entendeu? Em relação ao que eu gastava antes. Eu aprendi a conviver com essa situação, sim. É o dia a dia. Antes de encerrar o programa, nós vamos relembrar com o Murilo as principais técnicas para combater o mofo branco. Se você ainda não anotou, anote aí. Então, o que funciona para a gente conviver com o mofo branco é o que nós chamamos de manejo integrado, onde são várias práticas, todas elas preventivas, onde entra manejo cultural com palha, melhoria da qualidade do solo, a semente certificada e tratada, o controle químico preventivo, né? Ele deve ser preventivo, porque senão ele pode perder também a sua eficiência, e essa é a forma, né, da gente conviver com uma doença tão agressiva sem ter uma dor de cabeça tão grande para o produtor. O nosso programa termina por aqui. Ficou com alguma dúvida? Mande pra gente pelo WhatsApp. Anote aí, 11 98524 0073. Ou acesse www.canalrural.com.br/técnica rural.